Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Gabriel, a gente sabe que você trabalha com o pessoal da Core Academia, né? E você trabalha muito a ideia de construir caráter, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o que é ter caráter, né? Como é que vocês definem o caráter e como é possível formar isso num adulto já desenvolvido, né? A gente sabe que existem visões do caráter como um elemento fixo da personalidade, né? Mas a gente sabe também tipo de caráter moldado pelos hábitos, né? Então, assim, não é uma palavra que tem um significado só, né? Não é uma palavra que é unívoca, assim. Então, eu queria que você esclarecesse um pouco isso pra gente e o que é isso que vocês tentam moldar na Core. Perfeito. Bom, acho que uma primeira pergunta fundamental é sobre a finalidade da vida humana, né? Porque o caráter vai ter a ver com isso, vai ter a ver com a nossa postura diante da vida, as escolhas que a gente faz. E se você não tiver uma visão clara de qual a finalidade, por que nós estamos aqui, para que nós fomos criados, você vai se perder no meio do caminho, né? Então, se a gente vier para um contexto cristão, católico, o que a gente vai entender como finalidade? Qual que é o objetivo, qual que é a meta do ser humano? É chegar na vida eterna, né? Chegar no céu, se tudo der certo. Para quê? Para a gente viver essa felicidade eterna, né? Diante de Deus. Então, a nossa meta aqui na vida é isso, é viver para a felicidade, né? Então, tem toda essa discussão, o que é a felicidade, como que a gente alcança a felicidade. E né, eu vejo que tem muito mais a ver com a nossa realização pessoal, né? Aquilo que nos torna completos, aquilo que traz plenitude para a nossa alma. Então, tem coisas que a gente faz que são extremamente desagradáveis, mas que preenchem a nossa alma, né? Por exemplo, eu estava voltando do Sul hoje, no voo, e aí eu estava com meu filho de 10 meses no colo, fui dar uma volta, a mãe entregou para mim, né? Falou, levanta um pouco, dá uma volta com ele, que ele não parava quieto na cadeira. Aí eu levantei, daqui a pouco o menino vomita no meu braço inteiro, né? Aí aquela coisa deliciosa, aí pega papel para limpar. É óbvio que não é a coisa mais prazerosa do mundo, mas se você me perguntasse, bom, eu deixaria de ser pai por essa ou por as outras inúmeras situações que são desagradáveis, né? Que não são prazerosas, é óbvio que não. Por quê? Porque aquilo traz plenitude para a alma, né? Aquilo nos preenche e aquilo mostra que a gente veio aqui para cumprir algum objetivo, né? Então, nesses momentos, a gente sente que quando está com o filho ou quando está no momento contemplativo diante de Deus, tem momentos que a gente sente que a gente vai se aproximando daquilo que a gente foi criado para fazer. Isso é o sentimento de felicidade, né? Aquele sentimento de plenitude, que é essa aproximação do bem. Então, essa é a segunda pergunta que a gente tem que fazer, né? Se existe o bem e o mal, porque se eu estou buscando a felicidade é eu tentar me aproximar desse bem, encontrar os momentos da minha vida que me aproximam de forma objetiva desse bem, eu já parto da premissa que existe um bem a ser buscado, né? Assim como existe o mal e existe o bem. Então, o caráter tem a ver com tudo isso, quer dizer, uma disposição permanente, constante, para direcionar a nossa vontade para o bem, né? Caráter nada mais é do que isso, são as escolhas habituais que a gente faz e que, com constância, elas vão direcionar a gente para o bem. Então, você começou trazendo duas definições de caráter, né? Uma que ela é inata, quer dizer, aquilo tá no nosso DNA, digamos assim, na nossa estrutura de alguma forma, e outra que ela pode ser moldada. Eu acredito que é um pouco das duas respostas, porque tem coisas que vêm com a gente e tem coisas que a gente vai aprimorando ao longo da vida. E quando você começa a tomar boas decisões, fazer boas escolhas, você vai direcionando a sua vontade de uma forma mais eficiente e vai se aproximando desse bem, né? Eu falo por mim, eu fui até os meus 30 anos, eu era ateu, eu casei aos 31, casei em 2021, mas antes disso, fase de solteiro e tudo mais, meus hábitos eram péssimos.
E aí, quando você vai se aproximando, você vai passando pelo processo de conversão, você vai educando a sua vontade. E à medida que você vai deixando os pecados, né? Primeiro aqueles mais graves, né? Começando, sei lá, ir à missa todo domingo, e diversos outros pecados que você vai trabalhando para deixar eles para trás, vai ficando mais fácil com o tempo, né? Então, e nesse sentido, você vai melhorando o seu caráter. Por exemplo, eu acho que eu tenho valores que eu sempre tive, por causa da criação que eu tive, da minha família e tudo mais, né, desde a minha infância, adolescência, mas eu não tenho dúvida que o meu caráter hoje é muito melhor, ele é muito mais bem treinado, digamos assim, ele é muito mais bem educado do que era 15 anos atrás. Então, o caráter é isso, no fundo, é como a gente vai moldando as nossas decisões, como a gente vai direcionando a nossa vontade para que a gente tenha constância em escolher o bem. Quanto mais a gente escolhe o bem, melhor caráter a gente tem. Quanto mais a gente escolhe o mal, a gente vai né, é uma pessoa considerada mau caráter. E tem aquelas pessoas que querem escolher o bem, que sabem que existe o bem de forma objetiva, mas não conseguem escolher aquilo, né? E aí são pessoas que têm um caráter fraco, né? Então ela sabe o que é bom, ela quer aquilo para ela, mas ela não tem força o suficiente para tomar aquelas decisões na vida dela. Perfeito. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos. Você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.